retomemos o nosso comentário bíblico, utilizando por tradução a NVI, Nova Versão Internacional, segunda edição, e estamos agora no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vamos começar. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo... Antes de falar sobre aquilo que Jesus diz, vamos falar sobre dois pontos que são importantes aqui nessa passagem bíblica, que pode ser conhecida, que ficou mais famosa como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, onde Jesus ele sobe aqui no lugar alto e se assentou para que todos escutassem aquilo que ele iria falar. É importante que a gente perceba, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que ele começou a ensiná-los, mas quem se aproximou dele foram os discípulos. Então, não são todos os que seguiam Jesus que eram discípulos. Jesus escolhe dentre os seus discípulos 12, que são designados apóstolos, né, ou enviados, emissários, que vão anunciar Jesus antes dele chegar em alguma cidade e depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, essas pessoas passam a ser testemunhas da ressurreição de Cristo. E vamos dizer que são colunas, pessoas que despontam uma liderança dentro da igreja do primeiro século. Então, eles são referências, porque eles viram Jesus de perto, acompanharam Jesus, conviveram com Jesus, viajaram com Jesus, aprenderam com Jesus. Então, eles são referências. Mas é importante que a gente veja que, além dos 12 apóstolos, existiam também outras pessoas que os acompanhavam, existiam discípulos. Certa vez, Jesus até envia 70 destes discípulos para pregar, ou 72, depende da tradução. Mas é importante que a gente veja, que a gente perceba que nem todo mundo que escuta é discípulo, nem todo mundo que escuta a mensagem do reino de Deus, a mensagem do evangelho, é discípulo. E eu posso estar falando com você, você está me ouvindo, mas isso não te faz um discípulo. O discípulo é aquele que aprende com o mestre e o obedece e vive esses ensinamentos. E se você está me ouvindo, você não é meu discípulo, porque os ensinamentos que aqui eu estou transmitindo não são meus, mas são de Jesus, o Messias, o Cristo. Então, por isso, para que você de fato seja discípulo de Jesus, esse é o segundo ponto, é importante que você obedeça os ensinamentos. Então, a primeira coisa, a separação entre multidão e discípulos. E para que você seja um discípulo, esse é o segundo ponto, você deve ouvir e obedecer aquilo que Jesus ensinava. Por isso a proximidade. Eles estavam lá não apenas para ouvir Jesus, mas eles queriam aprender aquilo que Jesus estava ensinando. Então, este é o segundo ponto, que o discípulo ele quer aprender de fato, viver os ensinamentos do seu mestre. Então, nós temos que ser discípulos verdadeiramente do Senhor Jesus. Vamos continuar então no verso 3. Lembrando, Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobres em espírito ou pobres de espírito são as pessoas que reconhecem a sua dependência de Deus, reconhecem que sem Deus, no reino dele, não são nada. Então é importante que a gente faça isso, que a gente reconheça que nós só temos direito a herdar o reino de Deus porque Deus nos deu essa oportunidade, através do perdão dos pecados em Cristo Jesus e através da esperança da vida eterna mediante a ressurreição de Cristo, através de obedecer a palavra de Deus, de ouvir e praticar. Então, pobre de espírito é aquele que reconhece a sua dependência de Deus para todas as coisas. E assim, nós temos a herança do reino dos céus. Bom, o verso 4 então diz: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus ele está querendo dizer aqui, fazendo um paralelo, entre as pessoas que vivem de forma suntuosa ou regalada ou na festança, né? E as pessoas que vivem escarnecendo, né, das outras pessoas.
Sabe, aquelas pessoas que contam piadinhas maliciosas, as pessoas que vivem no meio de festanças e coisas nesse sentido? Então, Jesus diz que aqueles que não praticam isso, ao invés disso, estão chorando, estão passando por sofrimento, eles serão consolados. Então é importante que Jesus está mostrando que as pessoas que, na verdade, para a sociedade parecem ser dignas de pena, de dó, de compaixão, elas são as verdadeiramente bem-aventuradas, ou seja, felizes naquela atitude que elas estão tendo, naquela situação que elas estão passando, porque ainda que as pessoas as enxerguem como coitadinhas e pobrezinhas, Deus as vê como pessoas em quem ele vai agir, na vida de quem ele vai atuar. Por isso é que está escrito que os que choram serão consolados, e não pelos seres humanos. Pode sim, Deus pode usar os seres humanos, mas o consolo, sobretudo, vem de Deus. E o verso 5, bem-aventurados ou felizes os que são humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, as pessoas que são humildes, mais uma vez, reconhecer a dependência de Deus, mas também a humildade material, a ausência de riqueza, e receberão a terra por herança. De fato, o reino de Deus, ou o reino eterno, ele não vai ser no céu, mas ele vai descer do céu à terra. Se você olhar lá em Apocalipse, você vai perceber que haverá novos céus e nova terra. E na terra, para a eternidade, né, na terra, nós habitaremos para sempre com Deus e com o seu Messias, com o seu Cristo Jesus. Bom, continuando, bem-aventurados os que, no verso 6 agora, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Lembrando que sempre nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos, quando você ouvir a palavra justiça ou justo, você está falando sobre o fazer o que é certo e aquele que faz o que é certo. Então, quando é dito que há pessoas que têm fome e sede de justiça, está querendo dizer que há pessoas que têm o desejo de fazer o que é certo. Não é a justiça daquelas pessoas revoltosas que querem protestar e ver a lei humana sendo cumprida. Infelizmente, a gente sabe da corrupção que o mundo enfrenta, né? O mundo se corrompeu desde o primeiro ser humano, ou desde o primeiro casal, Adão e Eva. Então, nós sabemos que ele está mergulhado em coisas injustas. Mas aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que deseja de coração fazer o que é certo, ele vai ser satisfeito. Ou seja, Deus não vai apenas despertar em nós o desejo de fazer o que é certo. Ele vai nos dar a força necessária para fazer o que é certo. Então, nós somos felizes se a gente tem fome e sede de justiça, porque Deus vai nos dar condição de praticar essa justiça. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. No capítulo seguinte, nós vamos ver que aqueles que não perdoam não são perdoados. Então, se a gente tem compaixão das pessoas, tem misericórdia das pessoas, né? Sabe que nós também somos falhos, então nós obtemos a misericórdia também de Deus. Então, se eu sou misericordioso para com os outros, Deus, da mesma forma, me tratará com misericórdia. Mas isso não quer dizer que Deus aceita qualquer coisa que está errada. Isso não é verdade. Deus castiga quando é necessário. Mas é importante que a gente entenda que nós plantamos coisas e vamos colher. Então, se nós plantamos misericórdia, se nós temos compaixão das pessoas, se nós sabemos ter longanimidade, ter perdão para com as pessoas, perdoar, nós também receberemos isso da parte de Deus. Deus também nos tratará com misericórdia. Verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E não necessita de nenhuma explicação para esse verso. Elimine, né, o pecado de todas as áreas da sua vida, em especial o seu coração, de onde procedem as fontes, né,
da vida. Aquilo que está no seu coração, o que vai sair pela sua boca, o que vai fazer parte dos seus planos, projetos e atitudes. Então, deixe o seu coração puro, porque só assim, de fato, você verá a Deus. Verso 9: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que promove a paz, né? E promove a paz não por meio da guerra. Então, pacificador é aquele que, de fato, ao chegar em um lugar, ao ambiente, ele leva a paz. E não apenas paz no sentido de apartar brigas, mas além de não revidar a afrontas, né, a coisas desse tipo, ele leva a mensagem verdadeira da paz, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Fora de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. E em Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus, porque recebemos o perdão dele. Então, de inimigos, passamos a ser filhos de Deus. Então, se a gente é pacificador, nós seremos chamados filhos de Deus. Verso 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Lembra que eu falei que justiça é quando a gente quer fazer o que é certo, ou a atitude correta conforme a palavra de Deus, não é correta de acordo com o ser humano, não. Então, se nós somos perseguidos por causa que a gente obedece à palavra de Deus, se os líderes humanos, se pessoas, se seres humanos nos perseguem porque a gente está obedecendo a Deus, então o reino dos céus é nosso. Nós receberemos esse reino por herança, porque queremos fazer o que é certo e procuramos fazer o que é certo, ainda que muitas pessoas reputem aquilo por errado. A gente está fazendo o que é certo e somos perseguidos. Então, o reino dos céus também pertence a nós. Verso 11: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então é bom que a gente lembre que muitas pessoas que na época de Jesus respeitavam os profetas, se vivessem no tempo daqueles profetas, os teriam perseguido. Infelizmente, o ser humano, muitas vezes, ele valoriza uma coisa depois que ela já não está mais ali, né? O povo de Israel, muitos valorizavam os profetas, mas Jesus disse que se eles vivessem no tempo dos profetas, eles os teriam matado, o teriam perseguido. Eles se fazem descendentes com a própria boca deles daqueles que mataram os profetas e edificando ali os túmulos dos profetas. Bom, é bom que a gente entenda que Jesus aqui está dizendo que se por causa dele nós recebemos perseguição, insultos, as pessoas levantam acusações contra nós pelo fato de sermos discípulos verdadeiros, servos dele, que é o Filho de Deus. Então, se a gente, de fato, por causa de Jesus, a gente é perseguido, desprezado e coisas desagradáveis acontecem com a gente, nós sofremos por causa de Jesus, nossa recompensa no céu será grande, porque a gente está incomodando o poder das trevas. E, olha, isso eu gostaria de abrir um parênteses e falar a respeito disso, porque muitas pessoas que, de fato, falam a respeito de Cristo são tidas como fanáticas. Mas é interessante que muitas pessoas falam o tempo todo de futebol, de esporte, de algum hobby, de filme, de tecnologia e de muitas outras coisas. E isso não é fanatismo para a sociedade. Você entende onde eu quero chegar? Eu gostaria de perguntar para você, quais são os assuntos que você mais conversa com as pessoas e aonde está o Filho de Deus no meio desses assuntos? Isso vale a pena a gente pensar nisso e inserir Jesus em todas as áreas da nossa vida. Não dá para que a gente receba Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador e
estabeleça cômodos na nossa vida e no nosso coração, dizendo aqui o Senhor não entra, aqui não entra, e o resto é seu. Não, a casa toda tem que pertencer a Ele. Então a nossa vida por inteiro deve ser entregue nas mãos daquele que por nós morreu e ressuscitou, nas mãos de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Se Ele deu a vida dele por mim, eu tenho que viver por Ele. Então, a forma de gratidão, ainda que não se compare o tamanho do sacrifício dele com a nossa vida entregue a ele, ainda que não se compare, essa é a forma da gente agradecer a Deus pelo que o Filho dele fez por nós, dedicando a nossa vida em servir o Filho dele, dedicando a nossa vida em servir Jesus, o Messias. Então, nós acabamos de ler essa primeira parte do Sermão do Monte, que fala das bem-aventuranças. Lemos do verso 1 ao 12 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12 foi o comentário de hoje, e até a próxima oportunidade. Que a graça e a paz sejam sobre a sua vida.